Apesar de Alexandre de Moraes afirmar estar confiante de que as sanções impostas contra ele pelos Estados Unidos serão revertidas, o governo de Donald Trump estaria estudando ampliar a ofensiva contra o ministro, pelo menos foi o que informou o portal Metrópolis. Segundo a coluna de Paulo Capelli, os americanos estudam restringir o acesso do magistrado a serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem no país, bem como bloquear as contas dele na Apple, Google e outras plataformas sediadas nos Estados Unidos. As medidas fazem parte da Lei Magnitsky, mas os efeitos são feitos de forma escalonada. Em uma entrevista à agência Reuters, Alexandre de Moraes afirmou estar aguardando Trump revogar as sanções e disse que houve uma suposta resistência dentro do governo dos Estados Unidos à adoção dessas medidas, especialmente nos departamentos de Estado e do Tesouro. Em nota a Reuters, um porta-voz da gestão Trump rebateu as declarações e afirmou, vou abrir aspas, em vez de inventar ficções, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Fecho aspas. Acho que vários aspectos, detalhes para a gente discutir, analisar. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, preparado a postos com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. As várias informações conectadas ao noticiário que tratam das sanções contra o ministro Moraes e também uma entrevista que ele concedeu à Reuters dizendo que tem uma expectativa de que os Estados Unidos revoguem as sanções contra eles. Enfim, muitas informações para a gente tentar elucidar um cenário bem nebuloso para a nossa audiência, né, Mota? Um cenário muito complicado, mas que deve ser considerado no seu contexto completo, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas algumas pessoas não entenderam ainda. O indivíduo que está disposto a comprar briga com os Estados Unidos, você, companheiro, que é radical de esquerda, que brada contra os americanos do norte, você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Você tem que estar pronto para abrir mão das suas redes sociais, do seu celular, da sua TV a cabo e de inúmeras outras coisas que você não se dá conta, mas são produtos e serviços criados e fornecidos por empresas americanas. Durante muito tempo, os extremistas de esquerda atacavam os Estados Unidos física e moralmente e depois pediam um lanche do McDonald's para comer assistindo uma minissérie no streaming do celular. Durante muito tempo, o sujeito podia pertencer a organizações comunistas radicais. Ele podia fazer manifestações de apoio a ditaduras socialistas. Ele podia apoiar grupos terroristas. E depois, quando ele casava ou nascia um filho, ele ia fazer um enxoval em Orlando. Esses tempos acabaram. Pois é, na abertura de Os Pingos nos Is, a possibilidade dos Estados Unidos ampliarem as sanções contra o ministro Moraes e, ao mesmo tempo, o ministro concede uma entrevista dizendo que tem, sim, a expectativa de que espera que o governo norte-americano revise essas sanções e possa, inclusive, retirá-lo da lista de sancionados por meio da Lei Magnitsky. Vou chamar os nossos outros convidados, Nelson Kobayashi e Bruno Musa, aqui com a gente no estúdio. Agradeço demais pela participação dos dois. Sejam bem-vindos. O Musa, inclusive, na dobradinha 3 em 1, Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer. Boa noite. Koba, queria pedir sua análise e reflexão sobre essas possibilidades, ampliação da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes, inclusive, esse escalonamento impossibilitaria que ele acessasse, inclusive, os sites das empresas aéreas, por exemplo. Sim. Seria restrito a viagens internacionais, muitas vezes, e também se utilizar daqueles serviços tão corriqueiros no dia a dia dos brasileiros, streaming de áudio, filmes, compra em e-commerces, celular, os serviços da Apple. De que maneira a gente precisa refletir sobre a ampliação dessas sanções? Boa noite, Caniato. Boa noite ao Bruno Musa, ao Mota, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. É sempre um prazer estar com vocês. E, Caniato, há quem diga
que todas essas limitações já estejam dentro do pacote da aplicação da Lei Magnitsky, por consequência de tabela, por via reflexa da aplicação da Lei Magnitsky, daquelas empresas, daquelas instituições que se relacionam com as questões que vêm dos Estados Unidos e que, portanto, já de alguma maneira restringiriam o acesso a todos esses serviços para aquele que é alvo da aplicação da lei, no caso o ministro Alexandre de Moraes. E aí, se a gente está falando o tempo todo de soberania dos estados, de autodeterminação dos povos e da aplicação de uma lei americana para empresas americanas, cabe a quem quer que seja, por maior autoridade que seja e por qualquer nome que possa ostentar, cumprir esse respeito ao que é soberano no estado alheio, no estado americano. A gente tem vivido uma semana em que muito se discute o que é aplicação de lei estrangeira, da ordem da justiça estrangeira no território brasileiro, e o mesmo vale na via reversa também. Se lá nos Estados Unidos a aplicação da lei há empresas americanas e lá é que está o servidor, lá que estão os bancos de dados e lá que estão funcionando todos esses serviços, como, por exemplo, no caso das empresas de tecnologia, é uma questão de se respeitar e de acolher. E aí cabe ao ministro, de fato, se amparar nessa sua esperança da entrevista que concedeu a Reuters, de que haverá uma reconsideração da decisão, de que ele vai se manifestar no tempo oportuno, de que ali o governo americano vai ver que cometeu algum tipo de equívoco na aplicação da Lei Magnitsky e vai voltar atrás. Ao ministro cabe exatamente isso, somente a esperança. Do contrário, cabe simplesmente respeitar o que é lei americana, ordem americana para empresas americanas. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer a informação sobre a impressão que têm os executivos dos bancos brasileiros de quais são os caminhos possíveis para essas instituições. Como atender a duas decisões que acabam se colidindo, né? É uma situação muito delicada. Bruno Musa queria também pedir sua análise e reflexão sobre essa notícia que está em destaque em alguns portais de notícias, a possibilidade de ampliação da Lei Magnitsky, porque inicialmente falava sobre a morte financeira do sancionado, a impossibilidade de usar cartão de crédito, cartão de débito, ter uma conta que tenha, por exemplo, investimentos em ativos no exterior, por exemplo, papéis da Bolsa Norte-Americana, mas agora já se fala em uma ampliação, seria uma Magnitsky que contemplaria também aqueles serviços do dia a dia de um cidadão, sei lá, de classe média, né? A contratação de um streaming, a compra em um e-commerce estrangeiro e por aí vai, Musa. Bom, vamos lá. Eu concordo muito com o que o Koba trouxe aqui. E para quem não sabe, eu sou do mercado financeiro há 19 anos, né? Minha atividade principal, a parte de investimentos, tanto no Brasil como fora. Então, eu vivencio isso grande parte do meu dia a dia. E veja, a fala do ministro Alexandre de Moraes, como disse o Koba, que lhe resta esperança, é basicamente isso mesmo. Mas eu acho que até ele não sabe que o que ele falou é praticamente impossível de ser alcançado. Talvez seja uma forma de mostrar uma determinada tranquilidade, mas ele sabe que a coisa está escalando. E a chance do Trump voltar me parece altamente improvável, ainda mais no meio dessa escalada como um todo. Agora, o que fica claro é que essa lei é uma aplicação lá nos Estados Unidos, que ela pune as empresas americanas ou brasileiras que façam negócio ou que tenham negócio nos Estados Unidos com o sancionado. Então é uma escolha do banco. Ora, será que eu, em nome de uma pessoa, terei que abrir mão da minha operação nos Estados Unidos? Mas não é só nos Estados Unidos, e entra esse segundo ponto que você falou, Caniato. Entenda, quando a gente pega grande parte da infraestrutura de nuvem, por exemplo, dos bancos, é fornecida por AWS, por Microsoft ou por Google. E de onde são essas empresas? Todas americanas. Então fica muito claro que o serviço que se tornou normal no nosso dia a dia, ao apertar um botão aqui, tocar na tela do celular, nós estamos utilizando empresas americanas. Não tem empresas brasileiras ou empresas europeias. E isso não é coincidência. A Europa, no final dos anos 90, ela burocratizou o início da internet. Olha o que aconteceu com a Europa e olha o que aconteceu com os Estados Unidos. O mesmo que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Os Estados Unidos estimulando e o Brasil e a Europa burocratizando. Então, os Estados Unidos comandam esse mercado, está no nosso dia a dia. Então, essas sanções elas podem ser muito mais severas. Agora,
Se o STF realmente peitar os bancos, um grande ponto que foi trazido hoje em dia, e eu já passei por isso com um cliente meu que é politicamente exposto, não sancionado, mas é PPE, pessoa politicamente exposta, em que o banco tem a prerrogativa de não abrir a conta dele. É um ato privado o banco escolher, por compliance interno, não querer ter a minha conta, sua conta, a conta dele, porque ele, ou por algum motivo dele, é um ato privado. Então me parece que os bancos começam a olhar por esse lado, porque vale lembrar, o BNP Paribas, um banco francês, em 2017 foi multado em 8,9 bilhões de dólares. Ou seja, é mais do que o valor de mercado de muitos bancos. Porque driblou a Magnitsky, né? Porque driblou a sanção da Magnitsky, exatamente. Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota, trazendo exatamente o trecho da manifestação do ministro Moraes, Mota. Vou abrir aspas para o ministro do Supremo. É plenamente possível uma impugnação judicial nos Estados Unidos e até agora não encontrei nenhum professor ou advogado brasileiro ou norte-americano que ache que a justiça não iria reverter a imposição da sanção contra ele. Mas nesse momento eu aguardo, e foi uma opção minha, aguardar a questão diplomática do país, Brasil e Estados Unidos, fecho aspas, essa manifestação do ministro Moraes acerca dessa esperança dele de resolução da imposição da Magnitsky contra ele. Enfim, Mota, o que é preciso considerar quando ele adota essa postura de cautela, esperança, aguardar uma resolução diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Parece que está longe disso acontecer, né? A esperança é a última que morre, Caniato. Às vezes ela é a única que morre, né? Um recuo é sempre possível. Aliás, muita gente no Brasil espera um recuo, mas não é um recuo de Donald Trump. Muita gente no Brasil espera um recuo do Estado brasileiro. Muita gente espera um retorno à normalidade, ou aquilo que a gente já teve um dia que parece mais próximo da normalidade. Era um tempo, imaginem vocês, em que a gente podia dizer quase tudo. Eu acompanho a história do Brasil há mais ou menos 63 anos. Eu não me lembro de nenhuma situação em que tanta gente tenha tido os seus direitos tão ameaçados. Com a desculpa de combater a extrema-direita, o Estado brasileiro criou o extremo-direito. Foi isso que trouxe o Brasil à situação atual. O que acontece no Brasil há muito tempo deixou de ser uma disputa política entre esquerda e direita. O que parece é que o Brasil voltou a ser uma espécie de capitania hereditária, onde o destino de milhões de pessoas é decidido por meia dúzia, em decisões que muitas vezes parecem uma mistura de patrimonialismo, ideologia e deboche. A decisão do governo americano expressa de forma absolutamente clara em cartas, declarações e várias postagens feitas pelo Departamento de Estado americano e pela Embaixada americana. Essa decisão fez cair muitas máscaras e expôs ao mundo inteiro a tragédia que o Brasil está vivendo. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer também a reação dos bancos, dos executivos após a decisão do ministro Flávio Dino. Acho que o Moza trouxe um bom panorama dessa situação, mas a gente vai trazer em detalhes algumas manifestações e quais são as possibilidades para essas instituições. Deixa eu só pedir para o Nelson Kobayashi, que é o representante da mesa, que pode falar com propriedade do Poder Judiciário brasileiro, a situação em que se encontra, pelo menos a Suprema Corte. Koba, queria que você trouxesse a percepção de quem vive esse dia a dia, a quem faça a reflexão dita pelo Mota, mas olhando especialmente para o Judiciário. Olha, nunca vi nada parecido. A pressão que a Corte e o Judiciário vem sofrendo diante de atitudes que vêm sendo muito criticadas por toda a sociedade, inclusive por organismos estrangeiros. Queria que você trouxesse um pouco da reflexão. Como chegamos a esse ponto, Koba? Olha, Caniato, você sabe que é muito interessante a fala do ministro em relação ao que se projeta para uma eventual, hipotética, futura ação
nos Estados Unidos em relação à expectativa de resultado, né? Poucos juristas, poucos advogados entendem que não haveria uma reconsideração ou uma vitória em uma ação ajuizada nos Estados Unidos. Você sabe que, pegando essa linha que nos traz o Mota, se a gente faz aqui uma grande consulta pública com juristas e advogados a respeito de alguns fatos em específico que acontecem no Brasil, sabe que também aconteceriam ali algumas opiniões bem convergentes em determinados sentidos que não se assimilam com o que de fato está acontecendo na Suprema Corte. Se a gente pega aqui uma boa base de juristas e advogados e faça ali uma exposição de um inquérito que dura 6 anos, boa parte desses juristas e advogados vão dizer que fique tranquilo, isso aí é só entrar com habeas corpus por excesso de prazo e esse inquérito vai ser trancado, porque não dá para ter inquérito permanente no processo penal brasileiro. Poucos juristas, ou quase nenhum, dos advogados consultados a respeito de um tema como esse acreditariam no contrário. O mesmo se esse grupo seleto de escolhidos da área da justiça fossem consultados sobre uma delação premiada, que é objeto de várias versões desencontradas e contraditórias, que é feita, celebrada inclusive pela Polícia Federal, com o delator sem a presença do Ministério Público. Esse grupo de juristas certamente diria que essa delação é nula, porque já há precedentes no STF dizendo que delações assim são nulas sem a participação do Ministério Público desde o primeiro momento. Se a gente pega um grupo de juristas e conta para esses juristas que teve uma audiência em que as testemunhas e os réus, eles não responderam perguntas das partes, mas diretamente do juiz por reperguntas, esse grupo de juristas eu tenho certeza que diria unanimemente que, meu amigo, fique tranquilo, todas essas audiências são nulas, porque o Código de Processo Penal mudou há 20 anos do sistema presidencialista para o sistema inquisitorial, em que as partes produzem as provas e não o juiz. Só que nada disso tem acontecido. Talvez aconteça o mesmo com as expectativas do ministro em relação às ações no exterior e nos Estados Unidos. Talvez esse grupo de juristas e de advogados que consultou o ministro talvez estejam equivocados, como, infelizmente, no Brasil, muitos desses juristas e advogados têm opiniões divergentes daquilo que de fato acontece na corte. Agora, Bruno Musa, teve aquela entrevista concedida pelo ministro Moraes ao Washington Post e nós fizemos aqui as discussões, as análises sobre o conteúdo da entrevista, naturalmente, mas se o ministro deveria tomar essa atitude de começar a se expor cada vez mais, dar a sua versão sobre todas as ações que vêm sendo tomadas, enfim. Há sempre um questionamento até que ponto um ministro do Supremo precisa se expor, dar entrevistas, se tornar quase um popstar, um ator político importante naquele contexto, enfim. Há quem entenda que não. Um ministro da Suprema Corte deveria se manifestar nos autos do processo, por exemplo, né, nas suas manifestações oficiais como integrante da Suprema Corte. E aí me chama a atenção, após essa nova entrevista concedida por ele, agora à agência Reuters, a agência teve o cuidado de procurar um porta-voz, um representante do governo norte-americano. E disse o seguinte, essa porta-voz, se referindo ao ministro Moraes, em vez de inventar histórias ou criar ficções, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. E aí a gente precisa olhar para a manifestação dele que dizia que entende que é preciso resolver essa situação de forma diplomática, mas o próprio ministro adota um perfil e uma postura de enfrentamento, né? Nas suas declarações, nas entrevistas, nos seus posicionamentos. E é um ping-pong, porque um dia o governo norte-americano toma uma atitude, no outro, se não ele, um colega de corte toma uma decisão na contramão daquilo que foi determinado pelo governo norte-americano. Essas relações estão sendo esgarçadas. É a corda sendo esticada cada vez mais, né, Musa? Muito mais e há muito tempo passou do ponto de não retorno, né, Canhoto? Eu tive a oportunidade, eu morei já em alguns países, conheço outros tantos, tive a oportunidade. Acho que é impressionante como a gente conversa com pessoas de países desenvolvidos que não tem a menor ideia quem são os ministros da Suprema Corte daquele país. Porque eles devem atuar simplesmente como técnicos. É como num jogo de futebol, fazendo uma analogia bem, digamos, bem barata aqui. Quando o juiz ele passa a ser o principal ator do jogo, tem algo errado aí, né? Ele deve ser, digamos,
sumido possível naquele processo por ele ser a parte técnica. Mas não é o que acontece. Nós vemos juízes que assumiram essa parte política com determinadas frases impactantes não apenas para a gente. E aqui tentemos deixar de lado o espectro político e ideológico. É como o Koba estava falando, a gente seguir a Constituição, independente do que cada um prega, se o Estado deve ser maior ou menor, pouco importa. A Constituição, apesar de eu discordar muito da Constituição de 88 em muitos aspectos, para a gente mudá-la tem que seguir um rito legal e não respeitá-la da forma como ela é hoje, para assim conseguirmos mudar em algum momento essa Constituição. Mas os ministros passaram de um ponto de não retorno com todos esses excessos do judiciário. Veja, são inúmeros exemplos de prisões arbitrárias, não houve individualização de conduta, censura prévia que não é permitido na Constituição brasileira, o Rumble, plataforma que está proibida no Brasil, na Rússia e na China. Veja o sistema político desses países. Então eu acredito, Canhoto, que nesse momento eles não têm mais retorno. Passou desse ponto. Mas aqui eu deixo uma pergunta muito clara, assim, para todo mundo refletir e, repito, independente do espectro político e ideológico. Quando a caneta é tão forte de 1, 2 ou 3 pessoas e ele é capaz de alterar leis, prender pessoas, censurar previamente, será que a gente pode realmente chamar esse país de democrático sob o ponto de vista de representação popular? A nossa vontade vale alguma coisa quando a Constituição é escrita ao bel prazer de cada um desses políticos? E o grande ponto é que nos sistemas que tomam uma centralização muito grande, tem um problema impressionante e ao longo dos anos o ser humano vai se adaptando. É quando a servidão ela passa a ser bem entendida como forma de liberdade e as pessoas não mais questionam, matando o senso crítico. E aí a gente mata a essência do ser humano. Pois é, Mota, quer só fechar esse capítulo? Várias pessoas aqui da nossa audiência, assim, preocupadas com a situação. Muitas fazem perguntas que eu acho impossíveis de serem respondidas nesse momento. É preciso aguardar os próximos passos, os próximos episódios dessa novela e a gente não sabe se vai ter um final feliz, né, Mota? Com certeza vai ter, Canhoto. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, nem como a gente vai chegar nesse final, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tinha alguma dúvida antes da eleição de Donald Trump. Eu tinha alguma dúvida até depois da eleição. Eu manifestei essa dúvida várias vezes aqui, né? Donald Trump tem tantos problemas para cuidar, internos e externos. Será que Donald Trump vai perder tempo com o Brasil? Donald Trump resolveu perder tempo com o Brasil. Eu acho que o melhor que a gente pode dizer para as pessoas é calma. O Brasil está numa situação muito séria, muito grave. Essa história está sendo levada a extremos que pouca gente imaginava, né? Essa aposta de colocar na mesa todo o sistema financeiro de um país para resolver a situação de um indivíduo é uma coisa absolutamente inacreditável. Todos os dias nós aqui temos o desafio de comentar notícias incomentáveis, porque essas notícias nunca poderiam ter, esses fatos nunca poderiam ter acontecido. Essa situação agora, Canhoto, me lembra uma famosa frase de um personagem histórico, salvo engano, o rei Luís XIV, que, segundo muitas fontes, teria dito: o Estado sou eu. É isso que a gente ouve todos os dias. O Estado sou eu e o meu colega aqui. A gente faz o que a gente quer, depois a gente inventa uma desculpa, todo mundo tem que aceitar calado. Até o presidente dos Estados Unidos. O mundo tem que se curvar à nossa vontade. Bom, vamos aguardar e ver o que acontece.